E para aprofundar um pouquinho mais em soldagem, a gente vai falar sobre esses procedimentos. Então, quando você recebe um procedimento de soldagem, que é o que a gente chama de EPS, o que é o EPS? Especificação de procedimento de soldagem. Nesse documento vão conter todas as informações técnicas, todas as variáveis e condições para você realizar aquela soldagem. Como por exemplo, ela vai lhe dizer qual é o processo, se é MIG, se é TIG, se é eletrodo. Ela vai dizer qual o consumível que você vai utilizar para fazer aquela soldagem. Ela vai te falar quais são as variáveis de voltagem e amperagem, qual é a distância do eletrodo para a peça, que tipo de oscilação, se vai ser retilíneo, se vai ter oscilação, qual o tipo de passe que você vai dar, quantos passes você vai dar, qual a espessura de cada passe desse ou cada cordão de solda. Esse procedimento ele vai te dar todas as variáveis para você realizar aquela soldagem e vai te dar também todos os parâmetros que você precisa observar. Lembrando que parâmetros não é uma coisa precisa. Os parâmetros vão te dar que aquela amperagem ela pode ir de 110 até 130, ou seja, tudo que tiver dentro dessa faixa ele vai estar dentro do padrão exigido pelo seu documento. E além da EPS, pode vir outro documento que vai também te ajudar bastante, que é a IEIS. E o que é IEIS? Instrução de Execução e Inspeção de Soldagem. Esse documento, com base nesse outro procedimento, ele vai dizer que para você executar essa soldagem, você vai por essa instrução. Primeiro você vai fazer uma limpeza mecânica ou manual, você vai fazer o primeiro passe com o eletrodo tal espessura. Se tiver pré-aquecimento ou pós-aquecimento, como por exemplo de um aço especial, que você precisa aquecer ele durante o processo de resfriamento para causar um efeito, para conseguir uma determinada propriedade, vai estar aqui. E também nesse documento vai estar as instruções para inspeção de soldagem. Ah, mas esse documento quem usa é o inspetor. Show, mas se você tiver no seu projeto, você tiver acesso como construtor, você vai entender o que é que aquele inspetor vai inspecionar naquela solda. Uma vez você entendendo isso, você aplica melhor essa soldagem, você instrui melhor a sua equipe de campo ou de fábrica que vai realizar aquela soldagem. Porque qual é o objetivo? Lembra? É você, construtor, entender quais são as propriedades mecânicas desse aço e quais são as propriedades mecânicas dessa soldagem, desse eletrodo ou desse consumível pós-soldagem. Ele vai ter a mesma resistência do aço? Resistência ao impacto, à compressão, resistência à tração. Então, você garante que você está fazendo um bom trabalho. E por isso existem esses procedimentos. Ah, mas é só seguir o papel e como é que eu sei que isso funciona? Do mesmo jeito que eu te ensinei a verificar se a resistência do aço e a da solda, elas são compatíveis, você também fique tranquilo, porque esse processo aqui, esse procedimento EPS, para ele ter validade, ele tem que ser feito por um inspetor nível 2, acompanhado a sua qualificação, ou seja, fazendo o seu registro pelo inspetor nível 1 ou até um engenheiro mecânico. Então, para esse documento valer, você precisa fazer a RQPS, Registro de Qualificação de Procedimento de Soldagem. Ou seja, nesse documento diz que você precisa aplicar 120 amperes na sua máquina, né? E você precisa de 20 volts. Tá lá as regulagens do seu eletrodo, da sua máquina de eletrodo. Ah, tem que estar em 120 amperes. Ok. Como esse documento fala isso, você vai executar. Você vai fazer um teste. Uma vez que você fez esse teste, você vai registrar tudo que aconteceu. Ou seja, qual foi a amperagem que o soldador utilizou para conseguir fazer aquela solda. Lembra que é um parâmetro, ele pode ir de 110 a 130. Lá ele diz que é 120, mas ele tem um range. Então, no seu registro, você vai registrar e anotar que durante o processo ele oscilou, mas ele teve a média 120 amperes. Mas ele foi em 110, em 130, em 140, em 109, 105. Ele fica oscilando e você pega as médias e vai dar uma média de 120. Então, no registro você anota, você realmente registra.